Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica e inspiradora, explorando a vida de um dos personagens mais fascinantes da história, o profeta Daniel. Sua saga na Babilônia não é apenas uma história antiga, mas uma verdadeira produção cinematográfica cheia de drama, suspense, fé e milagres. Então, prepare a pipoca e venha comigo mergulhar nessa narrativa incrível. Nossa história começa com uma cena trágica. O ano é 605 a.C. Os exércitos poderosos da Babilônia, liderados pelo rei Nabucodonosor, cercam e conquistam a cidade de Jerusalém. O templo sagrado é saqueado e a cidade, o coração da nação judaica, cai. Em meio a essa destruição, uma ordem é dada: selecionar os jovens mais inteligentes, de boa aparência e da nobreza de Judá para serem levados cativos. Entre eles estava um jovem chamado Daniel, junto com seus amigos Hananias, Misael e Azarias. Levados a uma terra estrangeira, com uma cultura e deuses diferentes, eles recebem novos nomes babilônicos. Daniel se torna Beltesazar, Hananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. O plano do rei era claro: assimilá-los, transformá-los em babilônios, fazendo-os esquecer de suas raízes e de seu Deus. Mas a primeira provação não demorou a chegar. Eles foram designados para comer das finas iguarias do rei e beber do seu vinho, uma comida frequentemente oferecida a ídolos pagãos. Aqui temos o primeiro grande ato de coragem. Daniel, firmemente decidido em seu coração a não se contaminar, propõe um desafio ao chefe dos eunucos. Ele pede para ser testado por apenas 10 dias, comendo apenas legumes e bebendo água. Imagine a tensão. Se eles parecessem mais fracos, suas vidas estariam em risco. Mas o resultado foi surpreendente. Ao final dos 10 dias, Daniel e seus amigos estavam com uma aparência mais saudável e forte do que todos os outros jovens que comiam a comida do rei. Deus honrou a fidelidade deles, concedendo-lhes conhecimento e inteligência extraordinários. A cena seguinte nos leva diretamente aos aposentos reais. O rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo na época, tem um sonho perturbador que o deixa aterrorizado. Ele acorda, mas não consegue se lembrar do sonho. Em fúria, ele convoca todos os magos, astrólogos e sábios da Babilônia e lhes dá uma ordem impossível: não apenas interpretar o sonho, mas primeiro dizer a ele qual foi o sonho. Ninguém consegue. A sentença é decretada: todos os sábios da Babilônia serão mortos, incluindo Daniel e seus amigos. É nesse momento de crise que a verdadeira sabedoria se revela. Daniel pede um tempo e, junto com seus amigos, busca a Deus em oração, pedindo misericórdia. Naquela mesma noite, em uma visão, Deus revela a Daniel o sonho e sua interpretação. Daniel é levado perante o rei e, com humildade, declara que não é por sua própria sabedoria, mas pelo poder do Deus dos céus, que o mistério seria revelado. Ele descreve o sonho: uma estátua imensa e aterrorizante, com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. Em seguida, uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, atinge os pés da estátua e a destrói por completo, transformando-se numa grande montanha que encheu toda a terra. A interpretação é uma profecia grandiosa sobre a sucessão de impérios mundiais. A cabeça de ouro era a Babilônia, o peito de prata, o Império Medo-Persa, o bronze, a Grécia de Alexandre o Grande, e as pernas de ferro, o poderoso Império Romano. Os pés de ferro e barro representavam um reino dividido e frágil. E a pedra? A pedra era o reino eterno de Deus, que viria para destruir todos os outros reinos e permanecer para sempre. Nabucodonosor fica tão impressionado que se prostra diante de Daniel e reconhece o poder do seu Deus. Daniel e seus amigos são promovidos a altos cargos no governo, mas a lealdade a Deus seria testada novamente, desta vez de forma ainda mais dramática. Nabucodonosor, cheio de orgulho, constrói uma estátua de ouro de quase 30 metros de altura e ordena que todos, ao som da música, se curvem e a adorem. Quem desobedecesse seria lançado numa fornalha de fogo ardente.
Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusam. A resposta deles ao rei é uma das declarações de fé mais poderosas já registradas. Ó Nabucodonosor, não precisamos te responder sobre isso. Se formos lançados na fornalha, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar, e ele nos livrará. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A fúria do rei é tamanha que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. O fogo era tão intenso que os soldados que lançaram os 3 hebreus morreram queimados. Mas então, algo milagroso acontece. O rei, olhando para dentro da fornalha, espantado, pergunta aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Eles respondem que sim. Pois eu vejo 4 homens, diz o rei, soltos andando no meio do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao de um filho dos deuses. Ele se aproxima e os chama para fora. Eles saem ilesos, sem um fio de cabelo queimado, e nem mesmo o cheiro de fumaça havia neles. Mais uma vez, Nabucodonosor louva o Deus de Israel. A jornada de Nabucodonosor com Deus, no entanto, ainda não havia terminado. Em outro sonho, ele vê uma árvore imensa que é cortada, mas seu toco é deixado na terra, vivendo como um animal por 7 anos. Daniel, com o coração pesado, interpreta o sonho. O próprio rei seria humilhado por seu orgulho. Ele perderia seu trono e sua sanidade. Viveria como um animal no campo, até que reconhecesse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. 1 ano depois, enquanto se gabava de sua majestade, a profecia se cumpriu. Nabucodonosor enlouqueceu. Mas, ao final dos 7 anos, ele ergueu os olhos aos céus, sua razão voltou, e ele finalmente louvou e glorificou o Rei dos Céus com um coração humilde e transformado. O tempo passa. Nabucodonosor morre, e seu neto, Belsazzar, assume o trono. Em uma noite de festa e excessos, Belsazzar comete um ato de profanação terrível. Ele manda trazer os vasos sagrados que seu avô havia tirado do templo de Jerusalém e os usa para beber vinho com seus nobres, suas mulheres e concubinas, louvando deuses de ouro, prata e pedra. No auge da festa, o terror toma conta do salão. Dedos de uma mão humana aparecem e começam a escrever uma mensagem misteriosa na parede do palácio. O rei fica pálido. Seus joelhos batem um no outro. Nenhum de seus sábios consegue decifrar a escrita. É então que a rainha-mãe se lembra de Daniel. Ele é chamado e, sem rodeios, repreende o rei por seu orgulho e desrespeito a Deus. Então ele lê e interpreta a escrita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Deus contou os dias do teu reino e o terminou. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. A sentença foi imediata. Naquela mesma noite, Belsazzar, o rei da Babilônia, foi morto. E Dario, o Medo, tomou o reino, marcando o fim do glorioso Império Babilônico. Sob o novo império, Daniel, agora um homem idoso, continua a se destacar por sua sabedoria e integridade. O rei Dário planeja colocá-lo sobre todo o reino. Isso gera uma inveja mortal nos outros administradores que tramam contra ele. Eles sabiam que não encontrariam falha alguma em Daniel, a não ser em relação à lei do seu Deus. Então, eles convencem o rei a assinar um decreto irrevogável. Por 30 dias, ninguém poderia fazer petição a nenhum deus ou homem, exceto ao rei. A punição? Ser lançado na cova dos leões. Daniel sabia do decreto, mas isso não o impediu. 3 vezes ao dia, como sempre fazia, ele abria as janelas de seu quarto, que davam para Jerusalém, se ajoelhava e orava ao seu Deus. Ele é pego, e com o coração pesado, o rei é forçado a cumprir sua própria lei. Ele diz a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. A cova é selada. O rei passa a noite em jejum sem conseguir dormir. Ao amanhecer, ele corre para a cova e grita: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E para seu espanto e alegria, uma voz responde do fundo da cova: Ó rei,
Vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Daniel é retirado da cova, completamente ileso. Os seus acusadores, por ordem do rei, são lançados na cova e são imediatamente devorados pelos leões. O rei Dario então emite um decreto para que em todo o seu reino as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel. Mas a história de Daniel não termina com livramentos espetaculares. Em seus últimos anos, Deus lhe concede uma série de visões proféticas profundas sobre o futuro. Ele vê 4 grandes animais saindo do mar, representando os mesmos impérios da estátua de Nabucodonosor, mas agora sob uma perspectiva divina. Bestas ferozes e predatórias. E depois dessas visões aterrorizantes, ele vê algo glorioso. O ancião de dias, o próprio Deus, se assenta em seu trono. E então, vindo com as nuvens do céu, surge como o Filho do Homem. A ele foi dado domínio, glória e um reino, e todos os povos, nações e línguas o serviriam. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. A jornada de Daniel é uma prova de que, não importa o quão poderoso seja o império ou o quão terrível seja a provação, a fé e a fidelidade a Deus trazem livramento e vitória. Desde a recusa da comida do rei até a cova dos leões, Daniel nos ensina a perseverar, a manter nossa integridade e a confiar em um Deus que está no controle de toda a história. Sua vida nos chama a ter a mesma coragem e fé, sabendo que, no final, o reino eterno do Filho do Homem prevalecerá. Obrigado por assistir e por embarcar nesta jornada. Se essa história te inspirou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!